Bom dia, Espírito Santo de Deus. Faça morada em nosso coração. Pois tu, Senhor, és bem-vindo para nos fazer fluir de alegria e paz permanente que desejamos. Só tu, meu Senhor, mudou nosso coração, nos deu nova vida e está nos aperfeiçoando dia a dia, até o dia em que nos glorificarás. Ensina-nos o real sentido do que é ter vida regenerada, vida transformada nesse mundo corrupto. Santifica-nos, nós te pedimos. Lava-nos com a pureza da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós estamos falando sobre a doutrina da regeneração no nosso ensino bíblico de hoje. Semana passada nós já vimos sobre a sua importância e falamos sobre a definição. E hoje nós vamos falar sobre a natureza da regeneração. Vamos examinar alguns substitutos que hoje se está falando por aí a respeito de ter uma vida transformada para apresentar diante de Deus. Mas já começamos dizendo que a regeneração ela não é batismo. Porque há quem afirme que essas passagens, como por exemplo João 3, versículo 5 e Tito 3, versículo 5, onde nós lemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dizem que o batismo é essencial para a salvação. É evidente, pelo contexto dessas e outras passagens, que o sentido é figurativo, indicando o poder purificador da palavra de Deus. Outros trechos que indicam essa verdade, por exemplo, nós lemos em Efésios capítulo 5, 25, quando o apóstolo Paulo está falando da pureza da igreja. Jesus diz, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. E João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz aos seus discípulos, ele fala a nós, aos crentes: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, a palavra de Deus é que é um instrumento que efetua a regeneração. O apóstolo Tiago também diz no capítulo 1, versículo 18 da sua epístola: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 23, fala desse gerar de uma semente incorruptível. Ele diz: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. No diálogo entre o eunuco etíope de Candace, nós lemos em Atos capítulo 8, verso 33 a 38, nós entendemos o seguinte, olha só o que diz: eis aqui água, quem pede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. Respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Vemos que Filipe batizou o eunuco depois que ele creu, O malfeitor penitente, que foi crucificado junto com Cristo, nunca foi batizado, mas temos a certeza pelas palavras do Salvador que ele verdadeiramente experimentou o novo nascimento enquanto estava pendurado na cruz, porque Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. A segunda verdade a respeito da natureza da regeneração é que ela não é uma reforma de vida. Reformar, meus amigos e irmãos, significa reconstruir ou restabelecer uma coisa que já está em decadência. Na Bíblia também não encontramos a palavra recomeçar. Então, espiritualmente significa melhorar a vida por esforço próprio, Mas a regeneração ela é muito mais, é um ato sobrenatural de Deus. Porque nós já lemos várias vezes aqui Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, porque é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Observamos nesse texto das Escrituras que ela nos ensina que a regeneração não é um processo de evolução. Então não é um processo lento do homem em direção a Deus. Pelo contrário, É uma maravilhosa obra de Deus em nosso favor. Então nós somos criados de novo em Cristo Jesus no mesmo momento em que o aceitamos. A terceira verdade sobre a natureza da regeneração é que ela é um avivamento espiritual. A regeneração, meus amigos e irmãos, é a dádiva divina de uma nova vida. Isto é, uma nova criação, é um novo nascimento. Não consiste em modificar a velha natureza, e sim em receber uma nova natureza.
Essa natureza é dada por Deus no momento em que a pessoa se arrepende do pecado e se dirige a Deus para a salvação. Todos os que ainda não nasceram de novo estão, como diz Paulo aqui em Efésios capítulo 2, nós vamos ficar por aqui mesmo, né? Versículo 1, mortos no pecado. Mas no versículo 5 ele diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E Jesus disse em João capítulo 5, verso 21, que assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. E então, aquilo que Paulo diz no versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por quê? Lemos o versículo 10, não foi? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a palavra vivificar, ela significa o quê? Dar vida. Jesus disse em João capítulo 3, versículos 6 a 8, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E para Nicodemos ele disse: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Meus irmãos, na regeneração, Deus está fazendo uma obra semelhante à que fez no princípio, que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1. Disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, um texto que todo mundo sabe, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pela regeneração, então, passamos da morte para a vida. Foi Jesus quem disse, em João capítulo 5, verso 24. Quem ouve a minha palavra, olha, a palavra que eu prego, a palavra que eu ensino, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Muito bem, a quarta verdade sobre a natureza da regeneração é que receber uma nova natureza, ou seja, a natureza de Deus. Pela regeneração nós somos feitos coparticipantes da natureza divina. Pedro fala isso na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, assim, olha: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Meus irmãos, essa natureza divina chama-se o novo homem, que nós lemos aqui em Efésios 4, verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E ele continua em Colossenses 3,10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Muito bem, meus irmãos, Cristo vive no crente, e se somos crentes, podemos dizer como o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, a semente de Deus permanece em nós, como o apóstolo São João fala na sua primeira epístola, versículo 9 do capítulo 3. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa pessoa não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Isto significa, meus irmãos, que aquele que é nascido de Deus não continua voluntariamente na prática do pecado. Mas lembre-se de uma coisa, de que a velha natureza, o homem velho, ainda está presente. Ele lutará continuamente contra o novo homem. Paulo diz em Gálatas 5, verso 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são postos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E como nós podemos explicar isso? Veja, um certo crente rústico explicou essa situação da seguinte maneira: no meu corpo há uma terrível batalha, como se houvesse dentro de mim dois cachorros, um preto e outro branco, que brigam. Aquele que eu mais alimentar, esse vencerá. É verdade, sim, é verdade. Se você, como crente, alimentar o espírito pela leitura da palavra de Deus, pela oração diária, participar de cultos onde a verdade da palavra de Deus é ensinada, o novo homem ele será vitorioso. Mas você terá poder sobre o pecado e alegria na vida cristã. Agora, se você se alimentar apenas a carne por associar-se com os ímpios, por deixar de ler a palavra de Deus, tropeçar constantemente no pecado, o velho homem vai dominar você, vai dominar a sua vida. Você vai ficar triste, você será sempre vencido e nunca vai se levantar.
A quinta verdade sobre a natureza da regeneração é que nós recebemos novos desejos. Ou seja, antes de nascer de novo, o homem se interessa quase que exclusivamente pelas coisas carnais e intelectuais. Mas depois de receber esta nova vida, ele tem um verdadeiro apetite pelas coisas espirituais. Um novo poder é quem orienta a vida daquele que nasceu de novo. E por este poder, ele se torna santo em sua vida e experiência. Pedro fala na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Está escrito também em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. E Romanos 8, versículo 5, Paulo diz que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas carnais, mas aquele que se inclina para o espírito, das coisas do espírito. E continua ainda no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vós. Por quê? 2 Coríntios 5,17, para ninguém esquecer. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, recebemos novos desejos, que nós possamos ter, de fato, desejos espirituais na língua do coração, não desejando os alhos e as cebolas do Egito, as coisas do mundo, mas sim desejos espirituais. Que Deus te abençoe. Vamos agradecer a Deus por esta palavra, né? Senhor, meu Deus, Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos limpa, nos lava, nos regenera, nos instrui, nos educa, nos ensina e nos prepara para toda boa obra. Ajuda-nos a ter bons paladares espirituais na língua do coração, que o nosso desejo seja constante pelo alimento da vida eterna e não pelo desejo da mesa do pecado. Forja em nós o Teu caráter, Senhor, pois Tu és a nossa justiça, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.